do quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar com ciências. Peguem aí o livro de ciências lá na página 53 e nós vamos começar falando hoje sobre a reprodução dos animais, já que nós já entramos nesse assunto dos animais. Então vamos falar sobre a reprodução deles. Abram aí na página 53 e vamos comigo. Bom, os animais, assim como os outros seres vivos, também têm a capacidade de se reproduzir, garantindo aí a sobrevivência dessa espécie. A reprodução ela pode ser sexuada e assexuada, e nós vamos ver cada uma delas agora. Então, gente, para acontecer a reprodução sexuada é necessário um indivíduo do sexo masculino e um do sexo feminino, um macho e uma fêmea. A célula reprodutora do homem é o espermatozoide, a célula reprodutora da mulher é o óvulo. Para que aconteça aí a reprodução, é necessário que o espermatozoide encontre o óvulo da fêmea. Quando isso acontece, é chamado de fecundação. Quando esse espermatozoide, que ele vai igual um peixinho, se encontra no óvulo e ali acontece a fecundação. Para que essa fecundação, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, acontece a fecundação e tudo mais, é necessário que o macho e a fêmea namorem. Acontece aí um acasalamento do macho e da fêmea, do homem e da mulher. É necessário isso. E depois que acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher, existe a fecundação e aí nós viramos aí um embrião bem pequenininho. Esse embrião vai criando células e vai criando forma. Que aí acontece o quê? Começa a nascer um nariz, um olho, uma boca, vai tornando forma e vai se tornar a gente, que a gente pode puxar aí. Ou o pai ou a mãe, tem gente que nasce misturadinho, enfim. Essa reprodução sexual, ela pode ser interna e pode ser também externa. A interna é quando essa evolução, esse desenvolvimento desse embrião acontece dentro da barriga da fêmea, dentro da barriga da mãe. E ela é interna, quando a fecundação acontece internamente, tá? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, quando isso acontece dentro da barriga da fêmea. Quando isso não acontece na barriga da fêmea, ela é externa, ela é pra fora. Interna, dentro. Externa, fora, tá? Então, quando essa fecundação, esse processo de o espermatozoide encontrar o óvulo, quando isso acontece fora da barriga da fêmea, isso se chama fecundação externa. Por exemplo, aí no livro deu o exemplo do sapo e da rã. O sapo libera o espermatozoide e a fêmea libera os óvulos. Isso é simultaneamente, acontece juntos. O espermatozoide vai lá, encontra o óvulo, se torna aí um embrião que vai nascer, vai se desenvolver e vai virar um girino, que depois vai virar um sapinho ou uma rã. Enfim, isso aconteceu fora da barriga da rã. A rã não engravidou, ela soltou os seus óvulozinhos, tá? Esse é um exemplo. Agora nós temos aí vários tipos de desenvolvimento desse embrião, como eu falei. Então existem embriões que podem se desenvolver dentro da barriga da mãe ou pode se desenvolver em ovos. Na verdade, cada animal consegue se desenvolver esse embrião de uma forma diferente. Então nós vamos falar primeiro sobre os vivíparos. Os animais vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Como, por exemplo, nós que desenvolvemos dentro da barriga da mãe, o cachorro, o gato, eles conseguem se desenvolver dentro da barriga da mãe e todos os nutrientes que ele precisa estão ali dentro. Agora, os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do ovo. Por exemplo, a galinha, ela bota o ovo e depois que ela bota o ovo, aquele embriãozinho vai se desenvolver até virar um pintinho. Agora existem também os animais chamados ovivíparos. Eles conseguem desenvolver o embrião deles dentro do ovo e esse ovo fica dentro da barriga.
Por exemplo, algumas serpentes. Ela solta o ovo tá dentro da barriga dela. Desenvolveu tudo ali dentro, solta o ovo e aí a cobrinha já sai ali toda desenvolvidinha. Mas esse processo de se desenvolver as células e se formar um novo ser é dentro do ovo e esse ovo tá dentro da barriga dela, tá? Isso acontece também com algumas espécies, com alguns peixes. O processo de desenvolvimento desse embrião dentro e fora da barriga da mãe é chamado de gestação. Isso vai depender da espécie de cada animal. Nós, seres humanos, nós demoramos aí o nosso tempo de 9 meses de gestação para poder a gente desenvolver direitinho os nossos órgãos, tudo ali dentro, 9 meses. A gestação de um gato é de 2 meses, é bem rapidinho. Então isso vai depender aí da espécie de cada animal. Fechamos aí a reprodução sexuada, tá? Então é necessário na sexuada um macho e uma fêmea. Eu preciso falar também de uma vantagem e uma desvantagem da reprodução sexuada. Uma vantagem da reprodução sexuada é que existe aí uma diversidade de DNAs, não é todo mundo igual, cada um tem a sua característica. Sua mãe e seu pai podem ter 300 filhos, cada um vai nascer de forma diferente. Até os irmãos gêmeos têm uma pintinha diferente, ou um é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Tem essa diferença de sua característica. Agora, uma desvantagem é o desgaste. A energia é uma energia maior que se gasta no processo aí do acasalamento e o tempo também. O tempo que demora aí para esse ser conseguir evoluir e se desenvolver. Tá ok? Agora vamos para a reprodução assexuada. Agora vamos falar sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela independe do cruzamento de um espermatozoide e de um óvulo. Ela não é um macho e uma fêmea, ela simplesmente é o chamado hermafrodita, que não tem sexo. Ele não precisa cruzar, ele simplesmente se regenera, ele consegue se multiplicar. Por exemplo, aí o exemplo do que o livro colocou de uma estrela do mar. Ele cortou a estrela do mar no meio e aí aconteceu o quê? Se formou mais 2 estrelas do mar. Sabe por quê? A estrela do mar, ela se regenera. Se eu pego aí, a estrela do mar tem 5 perninhas. Se eu corto aí cada pedacinho dela, os 5, cada um aí vai nascer uma nova estrela do mar. Porque ela consegue se regenerar. Acho que é o sonho do ser humano, né? Conseguir se regenerar. Perder um braço e ir lá e aparecer um outro braço, né? Então ela consegue se regenerar. Muito maravilhoso isso, né? Como a natureza é incrível. Agora nós temos também um outro caso de reprodução assexuada, que é o caso aí, por exemplo, das abelhas. Algumas espécies de abelhas não precisam do zangão, a rainha não precisa ir. Algumas abelhas não precisam do zangão para poder se reproduzir. Ela consegue apenas com o óvulo dela conseguir desenvolver esse embrião e conseguir reproduzir outras abelhas. Ela não necessita aí do zangão. E o nome dessa reprodução aí, que não é necessária aí o macho, é chamada de partenogênese. É a qual algumas abelhas e algumas formigas também fazem. Tá ok? Então é isso, gente. Muito claro, não é verdade? Eu preciso também falar sobre a vantagem e desvantagem dessa reprodução assexuada. Sabe qual é a desvantagem? É que não há diversidade de DNA. Todo mundo é a mesma coisa, todo mundo igual. As abelhas são iguais, as estrelas do mar elas são iguais, não muda o DNA. Agora, uma vantagem é a energia que não se gasta aí e o tempo também, que não se gasta tanto tempo aí para poder se formar outros seres, ok? Façam aí as atividades das páginas 57, 58 e 59 do livro de ciências. 57, 58 e 59 do livro de ciências. E até a próxima aula. Um beijo! Mua!